1 Coríntios 7, versículo 17. Ande cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído, cada um conforme Deus o tem chamado. É assim que ordeno. O apóstolo Paulo aqui, no caso, falando, as igrejas, no caso aqui a igreja de Corinto. Foi alguém chamado estando circunciso? Não desfaça circuncisão. Foi alguém chamado estando incircunciso? Não se faça circuncidar. Porque a circuncisão em si nada é. E a incircuncisão também nada é. Mas o que vale é guardar o mandamento de Deus. O importante é a palavra de Deus no coração. É a palavra de Deus viva em você. É claro que você tem que entender que esse texto ele está sendo direcionado à igreja de Corinto. Mas entenda o espírito do texto. Paulo não está focado em ordenanças e não ordenanças. Ele não está focado em circuncisão e incircuncisão. Porque ele fala no texto que nenhuma coisa é, de fato. O que é importante é você ter a palavra no coração. O importante é que você tenha o evangelho no coração. Porque evangelho é poder. Quem foi chamado de uma forma, permaneça. Quem foi chamado de outra forma, permaneça. Versículo 20. Cada um permaneça na vocação que foi chamado. No contexto, essa vocação aqui não tem nada a ver com o seu chamado. Tem a ver com a sua vida. Tem a ver com o que você passa. Tem a ver com as suas circunstâncias. Tem a ver com a vida que você leva. Fostes chamado sendo escravo? Não te preocupes com isso. Eu sou escravo. Não se preocupe com isso. Mas se ainda você pode tornar-te livre, aproveita a oportunidade para que você seja livre. Aqui está falando escravo no sentido literal. Está falando a algo que aprisiona aquela pessoa, algo que faz parte do dia a dia daquela pessoa. É isso que está dizendo o texto. Se você foi chamado à graça sendo escravo, não se preocupe com isso. Mas se ainda você tiver a oportunidade de ser livre, aproveite a oportunidade. Hoje é dia de oportunidade. Aproveite a oportunidade. Aproveite. Porque o que foi chamado no Senhor sendo escravo é liberto. Eu sempre digo para vocês que todas as coisas é em Cristo. Se você foi chamado no Senhor sendo escravo, de fato, mesmo sendo escravo, você é liberto do Senhor. Semelhantemente, aquele que é chamado sendo livre é escravo de Cristo. Você vê que é o inverso. Você é livre, você não tem nada de escravidão em você. Você não está enfrentando nenhum tipo de dificuldade. Você é livre, você está bem. Aí você é escravo de Cristo. Por preço fostes comprado, não vos torneis escravos de homens. Você foi comprado com o preço do sangue de Jesus. Não se torne escravo de homens. Irmãos, cada um permaneça em Deus naquilo que foi chamado. Há algo na sua vida que precisa ser mudado? Há algo na sua vida que precisa Deus intervir? Há algo que você seja crônico, você está passando por essas situações há algum tempo, algo que precisa mudar? Situações, todos nós temos situações que precisam mudar. E muitas vezes nós vamos aos pés do Senhor para que o Senhor mude essas situações. E essas situações, ou seja, situações financeiras, pobreza, negócios, humilhações,
E aí tem tudo que você imaginar na sua vida. Depende da vocação que cada um foi chamado. Depende da existência de cada um. Cada um passa por algum tipo de problema. E o texto aqui, que eu acabei de ler, Paulo está dizendo assim: cada um permaneça nessa vocação. Mesmo que você esteja preso, encarcerado, numa prisão, se você está em Cristo, de fato você está liberto. Porque a prisão é apenas uma circunstância. O que é circunstância? Circunstância é algo passageiro. A circunstância ela pode ser boa e pode ser ruim. Ora ela é boa, ora ela é ruim. Ou ela fica um tempo maior sendo ruim, depois um tempo maior sendo boa. Pouco importa, as circunstâncias sempre haverão. Paulo está falando nesse texto é como você deve encarar as circunstâncias. Por isso que a pergunta ela veio: existe algo que precisa ser mudado? Mudanças extraordinárias? Será que você tem algo que Deus tem que colocar o dedo ali para resolver? E nós temos clamado e muitas vezes não encontramos respostas. E por que não encontramos respostas? Porque há circunstâncias que vêm e que vão, elas não têm nada a ver com Deus, tem a ver conosco. É eu e você que temos que lidar com as circunstâncias. Lá em Pedro capítulo 2, versículo 18, o apóstolo Pedro escreve: aos servos sede submissos com todo o temor ao vosso Senhor, não somente ao que for bom e cordato, mas também ao perverso, porque isso é grato de que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Então, a questão da circunstância de ser escravo ou não ser escravo tem a ver com a mudança de mente, tem a ver com a mudança de consciência. É com isso que tem a ver o texto, com mudança de consciência. Até porque, amados, Jesus, ele não advogou a causa dos escravos. Quem lembra de Jesus advogando causa de escravos? Quem lembra de Jesus advogando causa de minorias? Quem lembra de Jesus advogar causas políticas? Ou Jesus ser de direita ou de esquerda? Não, Jesus não participava de nada disso, porque o Evangelho não participa de nada disso. Quem participa disso somos nós. Quem participa desses assuntos somos nós. Porque quando o Evangelho participa disso, o Evangelho é reduzido na sua significação. Nós não podemos dessignificar o Evangelho. O Evangelho tem um significado. E tanto isso que eu estou falando em relação às circunstâncias, as circunstâncias não tem a ver com Deus, tem a ver com o processo existencial que nós vivemos. Você acha que Deus tem que mudar suas circunstâncias? Você acha que Deus é obrigado a te responder todas as vezes que você pedir para Ele mudar as circunstâncias? Deus pode mudar? Claro que pode. Deus quer mudar? Quer mudar. Mas as circunstâncias, como disse, são circunstâncias, e elas estão atreladas ao tempo existencial. Toda circunstância pode ser mudada, mas elas virão de novo. Hoje é uma, amanhã é outra. Hoje é uma boa, amanhã é uma má. Não necessariamente nessa ordem, mas circunstâncias sempre teremos. Mas, de fato, para que eu, diante de todas as circunstâncias, eu tenho que olhar a circunstância apenas como ela é de fato, algo temporal. Mas eu preciso mudar a minha maneira de pensar. Eu preciso mudar a minha mente. Eu preciso transformar a minha mente.
Então você acha que Deus é obrigado a mudar? Deus não é obrigado a nada. Nós, no processo existencial, no processo do evangelho, no processo do crescimento, no processo de transformação de mente, nós vamos ter uma mente renovada, uma consciência renovada, um coração renovado, e isso vai mudar a nossa maneira de enfrentar os problemas, as dificuldades da vida. Como se enfrenta a questão da morte? Se enfrentar essa questão sem esperança que o evangelho traz, você vai enfrentar de uma forma, porque a morte também é uma circunstância, é tudo circunstancial. Mas diante de uma circunstância terrível, tenebrosa, qual é a minha atitude? Enfrentar a vida com mudança de mente e consciência. O evangelho é uma pessoa. O evangelho é uma pessoa chamada Cristo. O evangelho é Jesus, e Jesus é o evangelho. O evangelho é a boa nova, e a boa nova é o evangelho, e o evangelho é Jesus, e Jesus é a boa nova. Qual é a boa nova? De que Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo inteiro, não imputando sobre os homens as suas transgressões. Isso é o evangelho. Fostes chamados sendo escravo, como escravo. E o que Paulo diz? Não se preocupe com isso, mas se ainda podes tornar-te livre, aproveita a oportunidade. A vida é feita de oportunidades, e todas as oportunidades que você tiver para mudar todas as suas circunstâncias, você tem que correr atrás delas, lutar por elas. É você que vai fazer, porque não é projeto do evangelho mudar suas circunstâncias, é mudar a sua mente, é mudar a sua consciência, é mudar seu coração, é mudar seu interior, é trazer uma nova vida para você. E nova vida no evangelho é uma vida em que você enfrenta circunstâncias com vida dentro de você, mesmo que tenha morte no caminho, mesmo que tenha doença, mesmo que você seja pobre ou rico. O evangelho não é pobre nem rico. O evangelho não é de direita nem de esquerda. O evangelho é uma pessoa que é Cristo. Foi chamado em condição de humilhação. Não se preocupe, mas se você puder ter uma oportunidade de ser honrado, seja. Você foi chamado por Cristo como alguém que está na miséria, não se preocupe. Se tiver a oportunidade de sair daí, saia. Agora, você vir para um grupo religioso para mudar sua circunstância, Deus não está interessado com isso. Deus está interessado em mudar sua consciência, mudar sua mente, para que você, tanto na fartura, na abundância ou na pobreza, você tenha o mesmo espírito, o espírito do evangelho. Como Paulo disse: sei ter em abundância, mas sei ter em escassez. Não é a questão de ter ou não ter, é a questão de ser em Cristo alguma coisa, ser em Cristo uma nova criatura. Viu como é diferente? Porque quando nós pensamos dessa forma, o evangelho não perde o significado. Agora, se eu começar a pensar nesse evangelho que está sendo anunciado, em que você se aproxima de Jesus e tudo muda, como num passe de mágica, que do dia para a noite você fica rico, está de brincadeira. Nunca vi ninguém ficar rico, a não ser quem joga na loteria. É mais fácil jogar na loteria do que você aceitar um evangelho assim, que não vai fazer isso com você. Você não conquistou o que você gostaria? Não se preocupe com isso. Se você tiver a oportunidade de conquistar, conquiste. Cada um permaneça na vocação que foi chamado, no lugar que você foi chamado. Você foi chamado numa condição. A condição não é o foco, a condição, se você tiver oportunidade de mudá-la, você tem que mudar.
É você que muda, você que luta, você que corre atrás. Porque a circunstância e as mudanças que queremos não tem a ver com Deus, tem a ver conosco. Por isso que nós devemos tentar analisar o que é o nosso foco na vida. De repente o nosso foco na vida é o que nos está trazendo escravidão. É onde nós somos escravos. Eu sou escravo aonde? Naquilo que está me prendendo, me tirando o foco do Evangelho. O que importa para nós é o Evangelho. Porque senão nós vamos focar numa coisa, correr atrás daquilo, aquilo vai ser a nossa prisão. Se você tiver a oportunidade de mudar a situação, mude, é com você. Mude, vai atrás. Porque circunstâncias é nós que temos que lidar com elas. Tudo é circunstancial. Quer mudar as circunstâncias? Trabalhe, prepare-se, organize-se. Eu estou na pobreza, mas o cara nunca trabalhou. Não tem a ver com Deus, tem a ver com ele. O cara nunca prosperou em alguma coisa, nunca estudou, nunca se organizou. Não é verdade? Não tem a ver com Deus as circunstâncias, tem a ver conosco. Existem oportunidades na existência que você precisa abraçá-las, pegá-las, para que ela mude suas circunstâncias. Mas de fato, você precisa entender que quando você está em Cristo, você é livre de toda circunstância. Entenda bem o que eu estou dizendo. Não estou dizendo que a circunstância não virá, mas você já está liberto dela, porque você vai encarar essa circunstância de uma outra forma. Aquele que foi chamado no Senhor sendo escravo é liberto. Aquele que é livre e não se considera em Cristo é escravo, mesmo que tenha tudo, mesmo que ele esteja na beira da praia, num cruzeiro, livre, usufruindo de dinheiro, mas se ele não está em Cristo, ele ainda é escravo. Alguma coisa domina ele. A questão da escravidão tem a ver com o domínio, aquilo que te domina. Fosse chamado sendo escravo, não se preocupe. Se tiver oportunidade de se libertar, se liberte. Mas se não tiver, você é livre em Cristo. Essa é a questão do texto. Quem está em Cristo está livre. Você está em Cristo, você pode enfrentar qualquer coisa, porque você tem esperança no seu interior. Você tem esperança de vida. A mente é livre. Irmãos, essa palavra é uma palavra para nos libertar. O Evangelho produz muito mais que as nossas circunstâncias. A proposta do Evangelho, o que o Evangelho propõe para nós? Que nós sejamos livres, que tenhamos uma libertação transcendente. O que é transcender? É estar acima de tudo que acontece no nosso dia a dia, em toda a nossa vida. Independente do que acontecer amanhã, eu estou em Cristo. Vida abundante é isso, é estar em Cristo, é ser livre em Cristo. Aquele a quem o Filho libertar, verdadeiramente é livre. Ande como liberto, não ande como escravo. Não, mas estou passando necessidade, não tem problema. Não se preocupe com isso, como diz o texto. Se você puder resolver essa situação, resolva. Mas se você não puder, não se preocupe. Sua mente mudou. Você sabe enfrentar esse problema, mas você confia no seu coração que aquilo tudo vai passar. Como Paulo disse, quer vivo ou quer morto, somos do Senhor. Não é isso que ele diz? Olha que grandeza disso que Paulo diz. Quer vivo ou morto, eu sou do Senhor. O que importa a morte então? O que importa tudo? Não importa nada. Eu vou deitar hoje, vou levantar, amanhã vai ter uma circunstância, boa ou ruim, mas e daí? Se eu estou em Cristo, isso muda a sua mente e você começa a andar mais feliz. O que você tem que aprender hoje aqui é que não importa o que você está passando, é circunstancial. Circunstância, Deus não muda. Deus muda a mente, Deus muda a consciência, Deus traz vida, Deus traz fortaleza, Deus traz graça, Deus traz amor,
Deus traz misericórdia, Deus traz tudo que é de bom para dentro de nós, e nós começamos a encarar a vida de uma outra forma, e isso é uma liberdade que transcende. Ainda que você não conquiste nada e esteja com o Evangelho, você já conquistou aquilo que nenhum pila, nenhum dinheiro compra. Se você estiver com o Evangelho, nem que você não conquiste nada, nem que você acabe todos os seus dias na miséria, mas você já tem tudo o que o dinheiro não pode comprar. Não ajunte tesouros na terra, mas ajunte tesouros no céu, no seu interior. O reino dos céus está dentro em vós. É aí. Comece a juntar tesouros, tesouros e mais tesouros. É uma liberdade que não tem preço. O Evangelho não faz opção nenhuma. O Evangelho não faz opção por direita, esquerda, pobre, minorias. O Evangelho não faz opção por nada dessa vida. O Evangelho, ele muda a mente e consciência. O Evangelho, ele muda pessoas para serem a imagem e semelhança de Deus, por intermédio de Jesus. O Evangelho resolve tudo de uma vez por todas. Então amanhã vai ser tudo bom. Pode ser. E se não for, mesmo assim o Evangelho já resolveu. Se você aceitar essa mudança na sua mente, o dia que o seu coração for livre, não haverá mais problemas para você. Pode vir o que vier, você está livre. Então nunca mais vai chorar. Você vai chorar. No mundo tereis aflições, mas tenha de bom ânimo. O dia que o seu coração for livre, não haverá problemas para nos escravizar. Você será verdadeiramente livre. Não vos torneis escravos de homens. Não se deixeis escravizar. Não se escravize por nenhum tipo de circunstância dessa vida. É a circunstância que nos faz escravos. Qual a circunstância que está te escravizando? É onde você está pondo o foco e todo o seu potencial. Mas se você é livre no seu coração, não tem circunstância que mude a rota que você pegou. Foi chamado sendo escravo, não se preocupe, mas se tiver a oportunidade, Deus quer transformar por intermédio do Evangelho mudanças no nosso interior, na nossa mente, na nossa consciência, coisas que afetam a sociedade. Isso tudo com ações práticas. Quais as ações práticas do Evangelho? Aí você vai para Jesus e olha lá: acolhimento, perdão, abraço, compaixão. Gente, Jesus agia com naturalidade. Jesus não fez acepção entre rico e pobre. Ele os considerou iguais. E como ele tratava os marginalizados, as crianças, as prostitutas, os pecadores, os publicanos, como ele tratava essa gente. Essa é a proposta do Evangelho: fazer que a sua mente se transforme e você mude isso para ações práticas. Por preço tu fostes comprado, não vos torneis escravos de homens. Você é livre, você é livre. Não se deixe escravizar pelas circunstâncias. Olhe as circunstâncias como elas são de fato. O que é uma circunstância? É uma circunstância. Vai passar. Não se prenda, não se acorrente a nada. A condição da sua vida, não se preocupe. Se você pode mudá-la, mude-a. Lute, corra atrás, faça tudo que eu já disse. Mas se nada mudar e você for livre, você é livre de fato. Porque aquele, mesmo sendo escravo da circunstância, se em Cristo ele estiver, ele é livre. Verdadeiramente livre. Não se deixe escravizar por nada. Se você for escravo de alguma circunstância, essa circunstância é a circunstância que vai açoitar o escravo. Então não se deixe escravizar. Não seja escravo, mude sua mente, mude sua consciência, mude seu coração, mude sua vida, receba a vida de Deus. E o que pode acontecer? As circunstâncias podem mudar? Pode, mas pode não mudar. E daí? Eu já sou livre nele mesmo. Amém? Glória a Jesus. Não se deixe escravizar. Permaneça na vocação que você foi chamado. Se tiver oportunidade,
mude, mas se não tiver oportunidade, permaneça como está, mas deixe Deus transformar a sua mente, seu coração, sua consciência, sua vida, seu interior, e tudo mudará, porque você tendo a mente livre, não importa o que vier, você encara tudo com uma mente livre. Amém? Glória a Jesus.